dias. Pai bendito, honramos com alegria este momento, porque é para nós um momento sagrado, sublime, porque não é um momento qualquer, é um momento quando nos juntamos para ouvir Tua palavra. Rogamos que o Senhor ajude-nos mais uma vez e que o Senhor esteja conosco nesta hora, impulsionando nossos desejos, ungindo-nos para que o nosso falar, o nosso ouvir seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Se Tu és o guia, se estás na liderança, ensina-nos sempre como melhor Te servir, como ser Teus seguidores, principais seguidores, não aqueles que se desviam do caminho ou que fica titubeando entre dois pensamentos, cocheando, mas que possamos andar em linha reta na Tua direção, seguindo ao Senhor Jesus, autor e consumador da revelação que tem vindo a nós. Pedimos, Pai bendito, por nossos preciosos irmãos que estão presentes, por aqueles que nos ouvem em seus lares, através da transmissão, através da programação do rádio, da disseminação pela internet, que o Senhor possa tomar conta dessas ondas sonoras e ungir os ouvidos, falar aos corações das pessoas, em qualquer hora, em qualquer lugar, sem nenhuma barreira, porque sabemos que a Tua palavra não voltará vazia, ela alcançará a semente predestinada. Tenha misericórdia de nós, que possamos obter de Ti a força devida para realizar este trabalho, para estarmos aqui como sustentáculos, como colunas desta obra evangelizadora, e que bem sabemos que a recompensa virá dos altos céus e não dos homens. Estamos na Tua dependência nesta hora, Pai, e quando nos aproximamos de ler a Tua palavra, que o Senhor tome controle dessa reunião, tome controle dos nossos sentidos e que possamos sair daqui melhores pessoas, melhores homens e mulheres, melhores cidadãos, exemplos vivos que manifestam a Tua vida e o Teu amor para este mundo moribundo. No nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos e Te pedimos. Amém. Amém. Que o Senhor ajude a cada um de nós. Nós vamos ler nesta hora no livro de São Mateus, mais uma vez, São Mateus capítulo 13 e o versículo 15. São Mateus 13, versículo 15. É uma escritura que vocês podem deixar marcadinha na Bíblia, que nós vamos ler por vários cultos. Mateus 13, versículo 15 está escrito: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Amém. Sentai-vos. Em algumas reuniões passadas, nós falamos sobre distração. No culto da sexta, falamos sobre distração. É o desejo natural, que hoje, um desejo religioso, um desejo impulsionado por espíritos brincalhões, saltitantes, espíritos enganadores, que levam as pessoas a desejarem momentos de distração ao invés da seriedade da palavra de Deus. O profeta disse que é o que as pessoas querem hoje, serem entretidos, certo? Ontem nós falamos para os irmãos lá em Jundiaí, no culto que tivemos lá, sobre a nota que Jesus deu para os discípulos, o pedido, o conselho, a advertência, a chamada, vamos dizer assim, onde ele diz: ouvi, pois, a parábola do semeador. Ouvi, ouça a parábola do semeador. E é claro que estas palavras do Senhor Jesus se aplicam neste tempo que estamos vivendo agora. É o tempo do cumprimento das parábolas, é o tempo do fechamento do tempo, é o tempo do fim, é a conclusão de tudo, é nesta hora, é nessa dispensação. Então, as parábolas de Jesus Cristo que ele falou para aquelas pessoas, neste tempo que nós vivemos, está bem diante de nós, letra por letra, frase por frase, e ainda mais ele disse que passa-se céus e terra, mas as palavras não hão de passar. Ele disse: nenhum tio, nada que está escrito nesta lei
ficará sem cumprimento. Portanto, aquelas pessoas naquele tempo não ouviram as parábolas, significa que hoje não estão ouvindo, não estão compreendendo o que elas representam. Mesmo Jesus apontando o dedo bem diante de nós, bem no nosso nariz. Vamos falar nós de forma bem coletiva, todo mundo. Estas parábolas do Senhor Jesus, as palavras que você lê na Escritura, imagine Jesus falando isso, olhando nos seus olhos, como se dissesse: isso é para você. E nós damos um ondinho inocente, esperamos que alguém desenhe para nós. Esperamos que alguém desenhe para poder entender que aquilo é para nós, não para os outros, não para os demais, não para as pessoas daquela época. Se fosse desta forma, a Bíblia seria um bom livro de história, narrando os fatos e acontecimentos passados. Mas não é assim. Ela é a palavra de Deus. O que foi dito naquele tempo é para mim hoje. Se eu tivesse vivido naquele tempo, eu teria que ter escutado, teria que ter crido ou rejeitado. Ser um bom ouvinte, ou um que ouve e pratica aquilo que ouviu, e assim sucessivamente. Bom, nesta parte que nós lemos, nós encontramos Jesus mostrando que o pensamento das pessoas, a mentalidade deles estava dura, nada penetrava ali. Ontem nós levamos o foco da mente dos ouvintes para a parte que Jesus fala nesta parábola do semeador, da semente que cai na beira do caminho, e como ela vai brotar se nem terra tem, se ela nem sequer encontrou chão ou terra para ficar sepultada, para poder nascer. Veja, ela nem teve a oportunidade de morrer, nem chegou a morrer. E a semente, para poder ela brotar, ela tem que passar pelo processo de morte, tem que apodrecer. Quando a palavra de Deus vem a nós, é colocada em no terreno apropriado, na tua mente, no teu entendimento, aquilo tem que passar por um processo de morte. Morte. Para começar, é sepultado. Bom, mas Jesus disse que o coração dessas pessoas estavam endurecidas e não estavam ouvindo de bom grado. Não ouviam de bom grado. O certo é que se estas pessoas, se estes ouvintes estavam ouvindo de má vontade, sem ter uma boa aceitação, só mostra que elas estavam com boa vontade para outra coisa. Para outras coisas. Outras coisas elas estavam ouvindo que lhes atraía mais a atenção. Lhes provocavam uma maior diversão, um melhor entretenimento. Puxa, isso não é para nós? Isso não fala desse tempo? Observe a vida, o dia a dia, e observe quantas coisas atrativas chamam a tua atenção, o quanto que tudo parece que chama mais a tua atenção do que o sentar para ouvir a palavra de Deus. Bom, o certo é que o profeta de Deus disse no sermão A Presença de Deus Não Reconhecida, que isto é o que o mundo quer, um pouco de entretenimento. E quando Jesus falou aquelas palavras, ele disse que as pessoas não estavam ouvindo corretamente, não estavam ouvindo direito. Ouviam, mas não entendiam o que estava sendo dito. A ideia deles era na opinião popular, no que todos diziam, no que as pessoas diziam. Tem aquelas pessoas que são formadoras ou formadores de opinião. Eles lançam uma ideia na mídia, eles lançam uma ideia, eles lançam um plano, lançam um ditado popular, uma moda, seja o que for. E é claro, se alguém importante disse, se um ator, uma estrela, uma atriz, ou seja, o que coisa for, que satélite for, né? Assim que aquilo toma a opinião do povo, é difícil aquilo ser tirado. Pode ser qualquer mentira, pode ser qualquer coisa vergonhosa, pode ser qualquer disparidade, porém cai nas graças do povo. Cai nas graças do povo. E eles então são atraídos a isso.
É claro que naquele tempo tinha os formadores de opinião diante do povo de Israel. E aquilo que eles falavam nos púlpitos, nos santuários e tudo, aquilo era levado adiante, seja qual fosse a tradição ou o pensamento que fosse, as pessoas acreditavam. E com o tempo, essas máximas, ou esses ensinos, ou essas ideias, tornam-se parte do histórico das pessoas, da história, do folclore, da cultura, seja ela política, religiosa, não importa. Não importa. Tem que ter um início, tem que ter um começo. Agora, sendo que o diabo é o maior influenciador entre os seres humanos, ele é muito esperto, para isso ele sabe como influenciar. Ele influencia de uma forma tão perfeita que as pessoas caem no laço, na teia da aranha e pensam que estão de boa, estão se balançando ao vento, quando na verdade estão presos na teia da aranha. Eva teve seus sentidos corrompidos, foi influenciada pelo diabo, a ponto do que a palavra de Deus disse, isso é errado. Ela disse, isso aqui é muito agradável, isto aqui é muito agradável, isto aqui é muito bom. Então você vê que a pessoa se torna arrebatada por uma opinião contrária ao plano de Deus. Ela é tomada, asfixiada, arrebatada por outra opinião daquela que está na palavra de Deus. Então, nesta parte, eu quero levar aqui com vocês de forma bem calma, pegando umas palavras do mensageiro de Deus, estudando um pouquinho elas. No sermão, a presença de Deus não reconhecida, parágrafo 104, porque eu li apenas 2 frases no culto anterior desta citação. Deixe-me continuar. O mundo quer hoje, o que o mundo quer hoje é uma dose de distração. Não quer o evangelho. Eles querem ser entretidos. Foi disso aqui que eu parei no culto de sexta-feira. E no culto de sábado, nós entramos por outros detalhes, mas eu quero retornar aqui. No parágrafo 105, o profeta de Deus fala sobre Pilatos, sobre o acontecimento que teve quando Jesus estava preso, e a opinião da multidão dizia que ele era culpado, porque os formadores de opinião, os principais, os líderes do povo, disseram que Jesus era falso, que Jesus era um impostor, que era digno de morte, que tinha blasfemado, e mesmo que se suas palavras não surtirem o efeito, porque pela lógica não teria como um homem como aquele fazer tais coisas. No entanto, estas pessoas, elas sempre são estrategistas, elas sabem como matar a influência de uma pessoa, elas sabem como, diante do povo, tirar a influência de alguém e impulsionar o povo, a grande massa, não é a mesma coisa de você espantar uma boiada e direcioná-las contra uma cidade, ou contra alguém, ou contra uma casa, sabe, ou contra trabalhadores. Eles foram sugestionados, quer seja por um barulho, quer seja como for. Aquilo pode causar um grande estrago na lavoura de alguém. Então é isso que os formadores de opinião fazem. Tem alguém por trás, o diabo está por trás disso, como o diabo estava por trás dos escribas e dos fariseus. E Jesus disse várias vezes, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia. Eles não conseguiam manter o seu status quo. Eles não conseguiam manter a sua posição diante das graças do povo, porque apareceu fazendo algo a mais que eles, e estava atraindo a atenção das pessoas para seus feitos, para os seus milagres. E eles puderam entender que ficariam sozinhos, suas igrejas ficariam vazias. E isto os preocupou, os deixou preocupados. Então tudo que eles fizeram foi fazer algo para atrapalhar o ministério de Jesus, ou levar Jesus a cair em descrédito. E para isso eles tinham muitos meios, quer seja comprando falsas testemunhas, dando dinheiro para alguém, para que eles dissessem mentiras. Eu vi, Jesus disse isso mesmo, eu vi ele fazendo assim mesmo. Mentiras.
como tentavam, por outro lado, pegá-los em palavras, em alguma, vamos dizer assim, colocando ele contra o que ele mesmo ensinava. O que não é diferente desses espíritos aterrorizadores hoje, que usam as palavras do profeta contra o próprio profeta, e procuram fazer uma guerra de parágrafos, que é para confundir as pessoas, para atrair a atenção de pessoas curiosas, que sempre estiveram insatisfeitas com a verdade, porque nunca conseguiram compreender o que é a verdade, e sempre estão procurando saber o que é a verdade, como Pilatos estava. O que é a verdade? O que é a verdade? A verdade quem prega é tal grupo prega a verdade, tal companheirismo prega a verdade. Será que pastor fulano e ciclano que prega, será que é a verdade? Essas pessoas não sabem ir nas Escrituras. Elas não têm direção do Espírito Santo para irem direto à fonte. Elas não têm acesso a Deus. Esta é a verdade. Por não terem acesso a Deus e sua palavra, então eles são confundidos, ficam confusos no meio desse emaranhado, no meio desta teia. Bom, quando Pilatos chegou diante de Jesus, ele já tinha passado, aliás, quando Jesus chegou diante de Pilatos, ele já tinha passado por todas estas fases que eu estou vos falando aqui. Já tinha sido acusado injustamente. A multidão gritava lá fora: crucificai-o, mata, não queremos saber, é vosso rei. Que é isso? Não queremos este rei. Porque tinha alguém direcionando as pessoas com suas opiniões, com suas ideias, e as pessoas estavam arrebatadas por aquela opinião errada quanto à manifestação da palavra de Deus. E é claro que aqueles que estão por trás, que influenciam as massas, eles também são arrebatados pela opinião popular, porque diz: olha, tem muitos que me apoiam, olha que multidão está me apoiando. Engrandecimento próprio, orgulho, a mesma coisa que o diabo fez na primeira batalha travada no céu. Queria a atenção dos anjos para si, toda adoração e essas coisas todas. E Pilatos, diz o profeta, Pilatos disse, mensagem, a presença de Deus não reconhecida, parágrafo 105. E Pilatos disse: gostaria de lhe rogar algum milagre, ou algo assim. Trazei-o aqui. Bom, Pilatos ficou bem na presença de Deus. Pilatos estava ali diante daquele ser tão tremendo, tão santo, tão justo. William Branham diz: bem na presença de Deus, e o rejeitou. Porque se o Novo Testamento está falando deste tempo, entenda que tem muitos nessa situação de Pilatos que têm a oportunidade de, quando a palavra entra em questionamento, quando a manifestação de Deus através de sua palavra entra em questionamento, eles até se achegam e dizem: trazei-me aqui, tragam isto até mim, chame-o para me explicar estas coisas, traga esses estudos para mim ler, eu quero comparar, deixa eu ouvir isto que vocês estão dizendo que é tão bom. Um diz que é certo, outro diz que é errado, outro diz que é ismo, outro diz que é aquilo. Traga para mim que eu quero averiguar. E eles têm nas mãos aquilo que poderia lhe salvar. O melhor de Deus para esse tempo chega até as suas mãos. Mas o que eles exigem disso, como o que Pilatos exigia de Jesus, não era o que Jesus estava ali para lhes dar. O que eles exigiam de Jesus em seu tempo não era o que Jesus estava ali para dar. E isto repete-se hoje. E é por esta razão e muitas outras que as pessoas não prosseguem, que as pessoas não seguem em frente, nem sequer procuram entender, porque elas procuram outra coisa, elas querem outra coisa, menos se humilharem debaixo da potente mão de Deus, menos serem transformadas pela renovação do entendimento, menos ficarem quietas esperando Deus entrar em ação em suas vidas. Elas querem outra coisa.
não entendem a parábola, não estão prontas para entender a parábola, não sabem quem é o semeador, não sabem o que é a semente, não sabem onde a semente está semeada, tampouco está preocupado ou preocupada que tipo de terreno é sua mente, seu entendimento. Bem, por que Pilatos o rejeitou? William Branham diz, ele apreciava, veja isto, ele apreciava a opinião do público mais do que ter a oportunidade de estar na presença de Deus. Ele estava numa posição muito alta. Não era qualquer homem que chegava na posição que estava Pilatos. Como tem muitos hoje que chegou numa determinada posição, que bem poucos chegarão. No entanto, são como Pilatos. São movidos pela opinião popular. Entenda que não foi Pilatos que influenciou as pessoas. Mas ele não pôde fazer nada diante da opinião do povo. Sim. Ele não pôde fazer nada. Ele queria, por si mesmo, o desejo dele era libertar Jesus. Deixar Jesus embora. Ainda tentou conversar com as pessoas. Mas ele é vosso rei. O povo já estava orientado. O povo já estava sabendo até o que responder se ouvisse tal e tal coisa. O povo é sabido. Quando se trata de contrariar a palavra de Deus, o povo é esperto. O povo é inteligente. O povo é entendido. Quando Pilatos disse, mas vocês querem que crucifique o vosso rei? Eles gritaram, não temos outro rei a não ser César. O que Pilatos podia fazer? Pilatos era um funcionário de César, em outras palavras. O povo sabia o que responder, porque eles foram ensinados quando tiveram suas opiniões deturpadas a respeito do cumprimento da palavra de Deus. Por isso não entendia que aquilo era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que eles diziam que criam. O Messias que eles esperavam, que cantava nas sinagogas, e tudo estava diante deles. E ele estava gritando, crucifica, crucifica, crucifica. E não disse às Escrituras que importa que isso aconteça mais uma vez? Ou vocês acham que o Filho do Homem, em sua manifestação, não seria também rejeitado, desprezado e crucificado? Foi rejeitado e desprezado a manifestação do Filho do Homem, assim como foi no Alfa, no Ômega, a mesma coisa. E mais uma vez, a opinião, o povo que tiveram sua opinião deturpada com respeito ao cumprimento da profecia para o tempo do fim, mais uma vez rejeitaram, desprezaram e crucificaram outra vez o Filho de Deus. Isso nos disse um profeta. Eu acuso a esta geração por terem crucificado o Filho de Deus novamente. Mais uma vez. Veja, Pilatos, disse o profeta, a opinião do público, ele apreciava aquilo. A opinião do público, ele apreciava mais do que ter a oportunidade de estar na presença de Deus. O que seria a opinião do público? O que seria a opinião do público que Pilatos tanto apreciou? Disse, eu não posso ir contra o povo. Eu não posso fazer diferente do que o povo está pedindo para fazer. Olha a grande massa, olha a multidão que estão tudo, eu e sono falando a mesma coisa. Crucificam. Crucificam. Opinião, gente, é algo sério. Você tem que ter cuidado na opinião que você dá. Você tem que ser cuidadoso quando você vai dar a sua opinião. E mais cuidadoso ainda quando for aceitar a opinião de outra pessoa. Porque as pessoas gostam de opinar. Essa é a palavra, né? Elas gostam de opinar sobre a tua vida, sobre como você deve fazer tal coisa, como deve cuidar de sua casa. Os pastores gostam de opinar como as pessoas devem mover suas vidas. Os avós, os vovôs, gostam de opinar em como os netos serem criados, mas eles não estão lá diante do problema. As pessoas dizem, faz isto, faz aquilo, mas não conhece o teu histórico.
Não conhece a tua vida como um todo. Então, se você fica atrás de opinião alheia, o que você acha disso, o que você acha daquilo, será que se eu fizer isso? Será que se eu comprar? Será que se eu vender? Será que se eu alugar? Procurando a opinião dos outros. Por quê? Os outros não sabem. Não sabem o teu histórico. Não sabem onde o teu sapato aperta. Mesmo que você mostre o calo, mas ele não sente, não é no pé dele. Cada um tem que saber o que é melhor. Cada um tem que saber o que é mais prático, o que é melhor. É claro que isso não quer dizer que não vamos pedir opinião uns dos outros, não é? Saber o que acha, mas você tem que ter uma linha, você tem que ter um equilíbrio. Ou um diz, não, vem para cá, você corre, vai para lá, você corre, daqui a pouco foi doido. É o cachorro como era aquele camarada, Júlio, lá do pau ferrado, como é o nome dele? Avelino. O cachorro de Avelino ficou doido. Desde pequeno chamava ele de peixinho. Daqui a pouco o outro disse, não, o nome dele é isso e aquilo, aí chama por outro nome. E um chamava ele de um nome, outro chamava de outro, e o cachorro não sabia a quem atendia. Como o Avelino era um camarada que gostava sabe, pegar ossada de boi, de animal e fazer uns guisados, fazer uma sopa boa, o cachorro começou a atender pelo baco do pilão, quando ele estava pilando os ossos. Só ouvir o barulho do pilão, o cachorro corria. Ele ficou sem atender por um nome e sem atender pelo outro. Você vai terminar assim, se você não tiver um equilíbrio, não saber o que é melhor para a sua vida. Fica correndo de um lado para o outro. É no natural? Sim. Veja se no espiritual não é a mesma coisa. Veja a profecia do profeta do Antigo Testamento, creio que de Joel, quando fala sobre o tempo do fim, quando viria a grande fome e a grande seca. Diz que as virgens correriam de uma parte para outra, procurando onde está, quem tem a verdade. Você não tem que correr atrás disso, porque a palavra de Deus vai até você, a verdade vai até você. De alguma forma Deus vai falar no teu coração. Tem pessoas que correm, que procuram para lá e para cá, correm de um lado para o outro. E por tanto correr, está tão cansado que quando encontra a verdade não sabe o que fazer com ela. E até duvida, será que é a verdade mesmo? Porque já foi enganado tanto, já passou por tanta opinião, já passou por tanta ideia, já passou por tanta interpretação, que quando a verdade está diante dele, ele diz, o que é a verdade? O que é a verdade? Não consegue distinguir mais entre o certo e o errado. Porque são pessoas desequilibradas. Elas não conseguem esperar, ter paciência. Elas estão com tanto medo de se perder que terminam se perdendo. Elas têm tanto medo, querem fazer alguma coisa, querem alcançar. Ora, se você sabe que o Filho de Deus não se perde, por que você vai ficar preocupado? Se Jesus disse, nenhum deles se perde, estão em minha mão, ninguém as arrebata de minha mão. Aí você diz, eu sou filho de Deus, eu sou predestinado, e fica como um tonto para lá e para cá? Complicado. Gente, opinião é modo de ver pessoal. Quer dizer, essa é a minha opinião. Segundo a minha opinião, de acordo com a minha opinião, de acordo com a minha ideia, isso é opinião. Modo de ver pessoal. Tomando estas palavras e você analisando isso junto com as palavras de um profeta, onde ele diz, pegue 2 bons médicos para tratar sobre um tema, para falar sobre uma determinada doença ou uma possível cura. Cada um escreverá um livro e cada um dirá algo diferente do outro. Você não vai ver eles em acordo. Pegue várias cabeças, cada um tem uma opinião diferente, cada um tem uma ideia diferente. E isto é o que está atrapalhando o andar, o andor, a procissão. Isso é o que está atrapalhando a marcha, o ritmo. Porque cada um está ensinando diferente do outro. Cada um está pregando uma ideia diferente da outra. Cada pregador está manifestando a sua opinião sobre isto ou sobre aquilo. William Branham disse, não faça isso, não dê sua opinião. Deus é seu próprio intérprete. Não interprete a palavra, deixe como foi dito. Se você leu, não entendeu, não coloque sua opinião ali. Apenas cite como está lá. E todos dizem que estão fazendo assim.
Todos dizem que estão. Eu estou dizendo que o profeta disse. Eu estou dizendo que o profeta disse. Mas sabe, ele falou sobre a tenda. Mas eu acho que aquilo significa isso, isso e isso. E daqui a pouco aquilo toma conta da opinião do povo. Então são os temas mais polêmicos, que mais tem desviado o crente desta mensagem. É o assunto sobre a tenda, sobre os trovões, sobre os selos, sobre o novo nome. Essas coisas. A preocupação é esta. E eu não vejo a mesma preocupação, a preocupação que eles têm por esses temas, que são chamados misteriosos, não sei porquê, não deveria. A mesma preocupação que eles têm por esses temas, eu não vejo esta mesma preocupação para outros temas, como amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ter respeito uns pelos outros, serem honestos, terem um caráter moldado de acordo com o caráter de Cristo. Você não vê a mesma preocupação. Você não vê. Então tem alguma coisa errada em algum lugar. Tem um demônio muito nojento, muito religioso, que está dando risada do povo desta mensagem, enganando-os, seduzindo-os, interpretando. Porque foi assim que o mesmo velho diabo fez no jardim do Éden. Pegou a palavra de Deus e a interpretou para Eva. E Paulo disse: eu temo que ele vai fazer a mesma coisa com vocês, igreja. Isso eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, com o ciúme de Deus. Porque assim como a serpente enganou, seduziu a Eva, do mesmo jeito os vossos sentidos serão corrompidos e se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não querem mais uma coisa simples, não querem mais o simples evangelho de Jesus Cristo, a mensagem simples não querem mais. Querem mistérios, 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 mistérios. O Deus que era misterioso, ele já se revelou. O diabo que permanece um mistério. As pessoas não descobrem quem ele é, não sabem quem ele é. Mesmo sendo dito que ele se transfigurava em anjo de luz, o diabo vem com uma aparência bonita por varrer, cai prostrado, aceita a sua opinião. Só porque fala bonito, só porque tem uma boa retórica, só porque tem um conhecimento elevado. E você sabe, ainda tem pessoas que querem discutir com o diabo. Quer ver se ganha o diabo em debate. Eu não entendo por quê. As brigas que eu vejo, as pessoas brigando, discutindo com isto, com aquilo, e um diz, não, a mensagem diz isso, ou a Bíblia diz aquilo, e aquilo outro, e um bota um parágrafo, e outro combate com outro parágrafo, e aquela coisa toda. Não adianta debater com Satanás, gente. Não adianta. Lembrando disso, ele é um bom adversário. Ele entende do que ele está falando, ele sabe como deturpar as coisas. Você coloca um parágrafo do profeta de Deus falando sobre o novo céus e nova terra, viveremos naquele lugar, coisas que hão de ser. Eles embaixo colocam o novo nome Brana e não sei o que, mas vão plantar batata, gente. Vão procurar o que fazer. Não há um nome acima do nome de Jesus. Estão adorando a criatura, estão esquecendo do Criador. Brahmanita desalmado, sem coração, sem respeito para com a palavra de Deus. Ok. Modo de ver pessoal, isto é o que é opinião. Juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. Ora, se a opinião é o juízo que se forma de alguém, com que direito? Quem nos dá esta capacidade de formarmos um julgamento sobre alguma pessoa? Com qual direito? Jesus não disse, não julgue. Quer dizer, a sua opinião pessoal não é válida. Mas o que é que nós fazemos com a nossa opinião? Queremos influenciar outras pessoas com a nossa opinião. As pessoas são arrebatadas com esta opinião, são tomadas e começam a defender esta opinião como a verdade. E eu ou você que influenciou elas com esta opinião, ideia própria, nos sentimos arrebatados por vermos que temos seguidores aplaudindo e nos apoiando. É assim que acontece. Opinião. Adesão pessoal ao que se crê como bom ou verdadeiro. É a convicção, é a crença.
Então aquelas pessoas foram arrebatadas pela opinião, pela convicção dos sacerdotes, dos fariseus do seu tempo. Manifestação das ideias individuais a respeito de algo ou alguém. Então, quando se tem uma opinião formada sobre alguém ou sobre alguma coisa, se dá esta opinião, se quer se levar adiante, olha o que eu descobri, olha o que eu penso de fulano, quer saber o que eu acho, quer saber o que creio? Como é que tu crê aí? Ah, pois vou te dizer o que eu acho, a revelação que eu recebi. E aí começa. Porque esse tipo de espírito não quer ficar sozinho, ele sempre quer seguidores. Quer ter seguidores, porque quer voto, quer aparecer e quer voto. A opinião pessoal é como credo político, usado no plural, é a crença que se populariza entre as pessoas. A opinião pessoal é também sentimento exagerado de orgulho ou confiança. Isto é opinião. Sentimento exagerado de orgulho, é tanto que as pessoas dizem, tem que pensar como eu, tem que ter a mesma opinião que eu tenho, tem que crer como eu creio, tem que ser como somos aqui, ou estão errados. Se não pertencer ao nosso grupo, está errado. Então, sentimento exagerado de orgulho ou confiança em si próprio. E sabe como chamamos isto? Aquela pessoa é opiniosa. É opiniosa. Ela não muda de opinião apenas porque ela está firme em sua convicção. Ela não muda de opinião porque ela quer te ganhar do cansaço, a ponto de você dizer, realmente, está certo isso aí. Porque olha que firmeza. Olha que firmeza. O diabo também apresenta uma grande firmeza. Está todo o tempo dizendo que Deus é falso. O diabo está todo o tempo dizendo que Deus é mentiroso. O diabo está todo o tempo dizendo que o trabalho dele é Deus que está fazendo. O diabo está todo o tempo dizendo que Deus é que é o diabo. Mesmo quando Jesus expulsava um demônio, outro demônio mais esquisito do que aquele assumia o posto em um homem, um sacerdote, em um daqueles, e ele dizia, está vendo aquele Jesus ali que expulsou aquele demônio? Pelo dedo do diabo. Isso é o diabo nele, dizendo para os demônios ficar quietos, sair dali. O próprio diabo fazia isso, para quê? Colocando esta opinião errada nas pessoas, as pessoas ficavam, vamos crer em quê? O que é que vamos fazer? E assim sucessivamente. Pessoas opiniosas, amor próprio, presunção. Não seja presunçoso. Você não tem que ter opinião própria sobre essa mensagem. Você não tem que tentar salvar quem quer que seja, tentando levar para ele a opinião. O que acontece? Se temos pessoas que dizem, não, eu não creio desta forma, eu não consigo entender isso aqui. Por que você vai fazer de tudo para fazer ele entender? Chegando até brigar, arrumar malquerença, como diz, te torna inimigo. Acaba a amizade. Por quê? O que você quer? Salvá-lo? Salvá-la? Fazê-lo crer? Colocar sobre ele a tua revelação? Não, você não está colocando sobre tal pessoa a tua revelação. Você está dominando-a. Tentando ganhá-la para ter o julgamento. Porque se é filho de Deus, se é uma filha de Deus, Deus vai revelar esta pessoa. Você não tem que ficar despreocupado com isso. Você não tem que ficar preocupado com isto. De maneira nenhuma. Fazer opinião. Os fazedores de opinião, o que é que eles querem? Obter grande adesão para a sua ideia. Para a sua ideia. Aí, aquela ideia, ela se torna então a opinião pública. Não é mais a opinião privada de alguém. Este alguém conseguiu trazer adeptos, seguidores para a sua ideia. Então aquela opinião que era pessoal, ela se torna uma opinião pública. E aí ambos ficam arrebatados, tomados, em êxtase. Alguém porque está seguindo uma opinião a qual foi convencido que era verdade. E a liderança que conseguiu tomar as massas para si, ele se sente no auge, a ponto de dizer, olha, Deus está abençoando, porque
estou prosperando, Deus está abençoando, porque eu estou crescendo, isso é bênção, é só bênção, e assim vai. É bênção para lá e bênção para cá. A opinião então se torna pública. E esta opinião, que agora se torna pública, é o modo como a generalidade das pessoas considera determinada questão. Várias pessoas agora têm uma forma de olhar para certa questão, e a tendência é aquilo se proliferar e sempre ter mais pessoas pensando do mesmo jeito. Agora, assim estava aquela multidão, assim estavam os líderes religiosos do tempo de Jesus, e assim estava Pilatos. Ele apreciava a opinião do povo. E você sabe, eu fico preocupado com dó de certos pregadores, de certos ministros, que assim como Pilatos, eles estão bem diante da presença de Deus, bem diante da verdade, eles têm a verdade em suas mãos, literalmente falando, mas eles têm abaixo de si, ou de frente de si, uma grande multidão que não concorda com a sua opinião, e ele quer cair nas graças do povo. Então ele segue adiante. Ele não consegue influenciar as pessoas, são muitas opiniões contrárias à dele próprio, mesmo ele sabendo que aquilo é a verdade, mesmo sabendo que Jesus era um homem correto, justo e bom, e ele não viu nele crime algum, mesmo esses Pilatos sabendo que esta mensagem é a verdade, não apenas a mensagem como uma religião, mas o ensino de Cristo, a restauração da verdade, da doutrina de Jesus Cristo, que foi defendida por Jesus e seus apóstolos. Muitos Pilatos, muitos líderes hoje sabem que isto é a verdade, mas eles não têm coragem de contrariar uma opinião errada que se tornou pública, que se repetiu durante dezenas de anos, décadas. E grandes mentiras se tornaram para estas pessoas grandes verdades. E estes Pilatos não têm coragem de dizer: não, isso está errado. Vocês, não importa se é a maioria, mas está errado. Eu estou diante da palavra manifesta. Está aqui, eu posso olhar nas Escrituras e ver que isto é o cumprimento. Mas eles não conseguem fazer isto, porque eles apreciam a opinião da maioria. Eles não têm coragem de ficarem sozinhos. Eles não têm coragem de perder seu posto. O companheirismo que tem com outros, a amizade que tem com outros, o que recebe dos outros, a troca de favores que há com os outros. Eu não estou falando agora de pessoas, estou falando de líderes de pessoas, que como Pilatos, deixa a palavra ser crucificada, lava as mãos, terminarão loucos, como Pilatos ficou louco. O que aconteceu? Diz William Branham no sermão A Presença de Deus Não Reconhecida. A mulher foi perdoada. Uma mulher que chegou diante de Jesus, carregada de pecado, uma miserável, foi perdoada e recebeu vida eterna. Mas Pilatos, ele perdeu a mente e ficou insano, ficou louco, e cometeu suicídio, afogando-se na Suíça. Agora, cuidado. Tão arrebatado pela opinião popular daquele dia, o que fez Pilatos rejeitar ou entregar a palavra para ser crucificada, porque certas pessoas hoje não defendem a verdade desta mensagem, não o que se tornou popular, não a interpretação que se tem da mensagem, mas porque muitos líderes não defendem a verdade desta mensagem e entregam para ser crucificado. Por quê? Porque estão arrebatados pela opinião popular do dia, como Pilatos estava com a opinião popular daquele tempo. William Branham diz que Pilatos estava arrebatado pela opinião popular. Agora, quando você olha esta palavra arrebatado, o que significa? William Branham está dizendo que arrebatado significa precipitado,
entusiasmado. O que eu disse desde o outro culto. Se alguém se esfria para um lado, é porque está quente para outro. Se você diz não para uma coisa, é porque está dizendo sim para outra. Entusiasmado. A opinião popular o deixou mais entusiasmado. Arrebatar quer dizer tirar para si, com violência. Privar de. Levar à força. Arrancar alguma coisa das mãos de outrem. As pessoas chegam a ficar cegas, sem enxergar mais a verdade, porque alguém lhe tira a visão com suas opiniões. Arrebatar é induzir, levar, entusiasmar, extasiar. Bom, ele era Beelzebul, dizia a opinião popular. Agora eu estou lendo a mensagem outra vez, viu? As palavras do Lembrando. Ele era Beelzebul. Ele era só crença manufaturada. Não havia realmente nada de especial nele. Como não? E as curas que vimos? Não se preocupe com aquelas curas. Ele era demônio, estava fazendo aquilo pelos demônios. Vê? Quanto que eles estavam dispostos a deturpar? Irmãos, esta era a opinião popular disseminada pelo diabo para confundir as pessoas. As curas que Jesus realizava, o diabo dizia: olha, não acredito não, isso é tudo falso, ele é o impostor. O diabo ali apontava Jesus como sendo o diabo. E o povo ficava: o que fazer? Vão acreditar em quem? Sim. Eles foram induzidos por uma unção errada quanto à palavra manifesta, e por isso eles não suportavam ouvir as palavras de Jesus, porque eles estavam entusiasmados com outra coisa. E as parábolas de Jesus eram muito simples. O que Jesus pregava era algo simples. Qualquer filósofo, qualquer livre pensador poderia utilizar palavras tão bonitas quanto aquelas de Jesus. Vou contar uma história para vocês. Um semeador saiu a semear. O que tem de interessante nisso? Qualquer um daquelas pessoas podia dizer: eu semeio, toda estação está lá eu semeando, broco a terra, ajeito o aro, tudo, e semeio a semente. Vim de casa para ouvir isso. O semeador saiu a semear. Uma semente caiu na beira do caminho. Pronto, lá vai. Todo mundo sabe que semente cai no caminho, vão pisar de pé, os animais vão comer. Eles já sabiam tudo isso. Uma parte da semente caiu entre os espinheiros. Quem não sabe que uma semente que cai no mato, o mato sufoca aquilo. Uma parte da semente caiu em pedregais. Todo mundo sabe que aquilo não vai sobressair nas pedras. Mas uma parte da semente caiu numa terra boa e produziu, deu uma safra boa. É óbvio isso. Era uma coisa muito simples o que Jesus falava. Muito simples. Isso não os extasiava. Porque o que Jesus estava fazendo o Jesus não estava colocando sobre estas pessoas uma opinião a ponto de extasiar eles. Jesus estava querendo dizer o que eles eram. Quem era eles? Como eles estavam? Qual era a situação deles? E eu penso que a pregação da palavra de Deus hoje tem que ser levar as pessoas a verem o que são, quem estão, como estão. Você tem que saber se a tua mente, se o terreno teu, se é pedregulho, se é espinheiro, se é beira de caminho, ou se é uma boa terra. Você tem que saber isso. Não é uma palavra que te deixa extasiado. É uma palavra que, ao ser entregue a você, diz: misericórdia, eu tenho que arrumar minha vida. Eu tenho que pôr minha casa em ordem, porque eu vou morrer. Simples assim. E você sabe que vai morrer. Resultado, eles não suportavam ouvir as palavras de Jesus. E por isso ficavam encolerizados. Porque o sentido das palavras eles sabiam. E no versículo 34 de São Mateus 9, diz: mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Se os fariseus diziam isso, e os fariseus eram cumpridores da lei, eram pessoas religiosas, eram pessoas de respeito na sociedade,
Eles cumpriam tudo que a lei dizia para cumprir. E estes homens, quando eles diziam isso, as pessoas acreditavam no que eles falavam. E eles foram induzidos pelo diabo para dizer que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Que coisa! Imagine, pense em Jesus, o Filho de Deus, Deus, o Eterno, fazendo um trabalho através dele, e os pregadores que estavam no auge diziam assim: este aí é um servo de Lúcifer. Veja, então Deus que estava dentro de Jesus estava sendo chamado do diabo, do próprio diabo, pelos pregadores. Amigos, é o que está acontecendo neste tempo, idêntico. Sem entrar em detalhes em um culto como este, porque não é possível que desde que estamos pregando para as pessoas sobre a doutrina de Cristo, vocês não sabem do que eu estou falando. Irmão Brana, voltando na mensagem, a presença de Deus não é reconhecida, parágrafo 106. O que ele fez, ele abriu mão disto, ele abriu mão da sua oportunidade, falando ainda sobre Pilatos, viu? Ele abriu mão da sua oportunidade que teve na presença de Deus. Como você vê, muitas pessoas abrindo mão disto, muitos que tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, tiveram em mãos e rejeitaram. Ele podia ter sido perdoado. Ele disse: tenho poder para te crucificar, Jesus, tenho poder para te soltar. É demais, né? Muita petulância. Ele respondeu: tu não tens poder a menos que venha de meu Pai. Ele devia ter sabido. Ele devia ter sabido se tivesse conhecido a Escritura. O que mostra por que estão lutando contra a verdade deste tempo. Por que continuam chamando Deus de mentiroso? Quando Deus diz: esse é meu filho, eles apontam para o filho e dizem: não, ele é o próprio Pai. Por que eles continuam chamando Deus de mentiroso? Porque eles continuam lutando contra a doutrina apostólica, que Deus mandou um profeta para restaurar. E a doutrina apostólica apresenta Deus e seu Filho, apresenta Deus como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que estão rejeitando? Por que lutam contra isto? Porque eles não conhecem as Escrituras como Pilatos não conhecia. Simples assim. Ele devia ter sabido. Se tivesse conhecido a Escritura, e ele, sendo judeu, devia ter sabido disso. Sabe, povo da mensagem, vocês deviam saber disso. Deviam saber disso. Mas mais de 95% do povo da mensagem ser unicista, uma doutrina errada, e defendem isso como se fosse a revelação. Eles deviam saber disso. Mas vejam, disse o profeta, as tradições o haviam ensinado negativamente. E assim é hoje. Se ele somente tivesse sido ensinado certo, se o homem tivesse crido no que as Escrituras tinham dito, mas sua tradição o desviou disso. A tradição desviava essas pessoas das Escrituras. Você sabe, eu penso que isso é um assunto para o próximo culto. Já que nós pregamos sobre a tradição dos fariseus, que os levou para fora da Escritura, e aqui o profeta está dizendo que a tradição o desviou. Então, para avançar com o tema, eu acredito que é melhor deixar isso para o próximo quadro, para o próximo programa. Deus abençoe vocês.